Nós vimos que se uma função é diferenciável, ela é contínua. Novamente, a recíproca não é verdade, mas isso também dá um critério de não diferenciabilidade. Porque se a função não for contínua, ela não pode ser diferenciável. Tá? Então, a função que dá um salto, que explode num ponto, alguma coisa assim, ela não vai poder ser contínua. E aí, ela também não pode ser diferenciável. Ok? Mas o que nós fizemos agora foi a regra de Leibniz, e eu queria fazer uma aplicação da regra de Leibniz, bem simples. Eu falo bastante em regra de Leibniz, mas sempre lembrar que é a mesma coisa que a regra do produto. Então tem muitas aplicações. Você pode começar com uma muito simples, que é provar, por exemplo, que se f de x é igual a x ao quadrado, isso implica que f' de x em qualquer ponto x0 vai ser 2x0. Né? Então a gente pode chamar de aplicações, porque a gente vai fazer várias coisas aqui. Vamos escrever aplicações. Muito bem. Então como é que a gente faz isso? Ó, eu escrevo f de x como x vezes x. Portanto, a derivada, aplicando a regra de Leibniz, é a derivada da primeira vezes o valor da segunda no ponto, mais o valor da primeira vezes a derivada da segunda no ponto. Portanto, é x0 mais x0, que é 2 vezes x0. Então, aqui, se eu chamar essa função aqui de g e essa função aqui de h, aqui é f', é g', aqui é h, aqui é g e aqui é a derivada de h. Sem precisar novamente usar a definição, que nós já fizemos, na verdade, a definição pela definição, isso aqui nós fizemos lá no começo do curso. Agora a gente aplicando a regra de Leibniz sai imediatamente. Mas a segunda coisa que eu quero fazer é mostrar que, em geral, se n for um número inteiro, e nós vamos começar com um número inteiro positivo, então, vale isso aqui. Essa é chamada regra do tombo. Ela não é uma regra tão importante, porque não é geral, não é como a regra de Leibniz, mas ela é uma regra, esse nome vem exatamente que você tem um expoente, você abaixa esse expoente, ele cai, multiplica, e aqui você tira 1 do expoente. Então, se vocês olharem a fórmula de cima, é exatamente o caso particular disso quando n é igual a 2. Se o n for igual a 3, nós também já fizemos. Se o n for igual a 4, etc, etc, o que vai ficar aqui é 4 e aqui vai ficar 3. Se for n igual a 5, aqui vai ficar 4, e aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 4, e assim por diante. O interesse desse exemplo 2, que é uma família de exemplos, na verdade, é que a partir daqui eu consigo calcular a derivada de qualquer polinômio. Porque eu sei derivar do xn, então eu sei x2, x3, x4, x5. Um polinômio é uma constante vezes essas expressões somadas, aplico as regras de derivação e derivo qualquer polinômio. Né? Usando isso aqui, qualquer polinômio, chamar de p, a função associada, que é da forma então, um polinômio tem essa forma. O a aqui é um número, são números reais. O x elevado a n, então, pode ser 3x a quinta mais 2x a quarta, etc., até a constante.
E aí a derivada, por essa regra, mais as regras que nós conhecemos, vai me dar que a derivada do P vai ser n, a elevado a n, x elevado a n menos 1, mais n menos 1, vezes a elevado a n menos 1, esse é o índice, né, o nome, só para dizer quem é essa constante, mais 3 pontinhos, A1. E o A0 é uma constante, desaparece, porque a derivada da constante é 0. E essa aqui, o x, a derivada é 1. Então, dado qualquer polinômio, usando a regra do tombo e mais as regras de soma e produto por constante, eu obtenho a derivada de qualquer polinômio. É sempre um polinômio de grau n-1. Se esse polinômio é de grau 5, esse é de grau 4. Se esse é de grau 3, esse é de grau 2 e assim por diante. Então eu vou fazer a primeira demonstração. O livro faz duas demonstrações, na verdade são basicamente a mesma demonstração. Eu vou fazer duas diferentes. Na verdade, a que eu estou mais interessado em fazer é a que usa a regra de Leibniz e indução matemática. A ideia é a seguinte. F de x é igual a x a n. Então eu vou escrever isso aqui assim. X vezes x a n menos 1. Então, aqui, só para a gente fixar, eu vou fazer isso se n for maior ou igual a 2. Para n igual a 1, eu já sei que é f de x igual a x a 1, eu sei derivar. Esse é o primeiro passo da indução. E o passo da indução vai ser dado que eu vou escrever nesta forma. Este aqui é o termo n-1. E aí eu vou conseguir provar para o termo n. Eu sei calcular deste, sei calcular deste, então eu vou saber calcular desse. O passo que diz que eu sei calcular desse aqui é o passo chamado passo de indução. É a hipótese de indução. Eu sei calcular até n-1, calculo para n. Então, demonstração por indução. Eu vou escrever a estrutura aqui, vou explicar um pouco porque provavelmente a maioria de vocês nunca viu isso aqui direito. Se viu, ouviu falar. Mas nunca usou muito. Então a demonstração por indução nesse caso é: o primeiro passo é provar que vale para n igual a 1. A gente tem que provar isso. B, eu tenho que provar se vale para n igual a k menos 1. Então também vale para n igual a k. Veja, a expressão é x elevado a n. Então n está variando. Eu estou falando número inteiro positivo. Então começa no 1 e vai daí em diante. O primeiro caso é 1, depois é o 2, o 3, o 4. Então eu vou provar, esse aqui nós já fizemos. Baixa 1, n menos 1, 1 menos 1, 0, x elevado a 0, para qualquer número x é 1. Essa é a regra do expoente. Então, esse é o caso que nós já fizemos da função f de x igual a x. Foi o segundo exemplo que nós fizemos de derivada, foi calcular f de x igual a x, que é o n igual a 1. A hipótese de indução é essa aqui. Isso é chamada hipótese da indução. Eu vou supor a hipótese de indução equivale para todo número. Na verdade, só nesse caso, tem duas formas. Eu posso supor que vale para todos os números menores ou iguais a k menos 1, ou só para o k menos 1. Porque, na verdade, eu passo de 1 para o próximo. E daí eu tenho que provar isso aqui. Isso aqui é a tese. A tese é o que a gente quer provar num teorema. Hipóteses são as condições, a tese. Na prova por indução, eu não tenho nenhuma hipótese aqui, eu só estou dizendo a função vale isso. Eu quero mostrar que a derivada vale isso aqui.
Então, essa é a tese, na verdade, e essa é a hipótese, a função vale isso, e essa é a tese, a derivada vale isso. Então, o que eu vou provar é que, usando que para n-1 eu consigo fazer essa passagem, para k-1, então também eu consigo fazer para cá. Mas a ideia é a seguinte, você quer provar uma propriedade, a gente vai ver, tem muitas propriedades, inclusive nós vamos mais para frente trabalhar, quando a gente trabalhar com integração, nós vamos usar demonstrações por indução. Por isso que eu quero fazer essa aqui, que é extremamente simples, depois nós vamos fazer umas um pouco mais complicadas. A hipótese de indução, a demonstração por indução, ela trabalha sempre quando você está numa situação em que o teorema, a frase, a expressão, etc., envolve um conjunto de... ela basicamente depende de n, onde n é um número inteiro. Em geral, pode ser para os inteiros positivos, pode até incluir o zero, se for o caso, mas nesse caso não é muito importante. Mas a ideia é a gente trabalhar com números inteiros, provar para o primeiro número da sequência que você tem, nesse caso, começa com 1, e consegue provar, supondo que vale para um certo k-1, que pode ser arbitrário, vale para o próximo. Por que isso aqui demonstraria? Vale para 1, se eu consigo mostrar essa parte B, do 1 eu pulo para o 2, do 2 eu pulo para o 3. E esta é a indução. Este é o processo de indução. Então, na verdade, se eu provo por 1 e provo que eu passo de um número para o próximo número inteiro, então eu provo para qualquer número inteiro. E o que está indexando aqui essas expressões, observe que são expressões, para cada n é uma expressão diferente. Se eu puser n igual a 1 é uma expressão, n igual a 2 é outra expressão. Então, na verdade, isso aqui não é um teorema, é um conjunto, um para cada valor de n. E é por isso que a prova de indução se aplica. Porque, na verdade, eu provo para o primeiro caso e provo que de um caso eu pulo para o próximo. E aí, então, eu faço a indução e digo se vale para 1, vale para 2, vale para 3, vale para 4, vale para 5, etc. Isso é a demonstração por indução. Então, vamos lá. Então, eu faço assim. Bom, então, eu preciso provar esse n igual a 1. Lembrar que n igual a 1 é f de x igual a x. E nós já sabemos que f de linha em um ponto x0 é quanto? Qual é a derivada do x? 1. Mas observem que x elevado a n menos 1, aqui é 1 menos 1, é igual a x elevado a 0, que é igual a 1 para todo valor de x. Isso é uma definição da função potência. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Isso é uma definição. Tá? E ela tem a ver com a continuidade das funções, basicamente. Mas isso aqui vale para qualquer número. Inclusive para o zero, neste caso. Isso aqui está constante, quem está variando aqui é o zero. Então, quando você fizer o limite aqui, vai para 0. Vai para 1, desculpa. Porque todos os outros pontos dá 1. Então, o limite, quando o x tender a 0 dessa expressão, dá 1. Então, a gente define também, neste caso da função, que isso aqui é igual a 0. Isso aqui, em geral, é uma indeterminação, mas não nesse caso. Quando o x aqui variar nessa expressão, que é sempre 1, para 0, é 1 é constante, o limite é 1. Então, eu defino que a função f de x, x elevado a 0, valendo sempre 1 para qualquer valor de x. Tá? Então, isso aqui, entre parênteses, vale para esse caso. Então, muito bem. Oi? 1, desculpe. Em geral, 0 elevado a 0 é uma indeterminação, mas não nesse caso. Ele é uma indeterminação, mas se eu fizer o limite, dá 1. Então, eu ponho nesta função, a função x elevado a 0, ela é definida como sendo identicamente 1 para todo valor de x. E é isso aqui. Então, a derivada, de fato, satisfaz essa fórmula. Eu abaixo aqui, dá 1, x elevado a 0. Então, abaixo 1 vezes 1, x elevado a 1 menos 1, que dá x elevado a 0, que é sempre 1. Que é exatamente isso. Então, esse é o primeiro passo. B. Vale, eu sei que a hipótese aqui desse passo é que vale para f de x, x elevado a k menos 1.
E eu quero provar que vale para f de x igual a k. Então, o que eu sei é que isso aqui implica Então, o que eu sei é o seguinte, que se f de x for x elevado a k menos 1, e aqui eu estou trabalhando agora com k igual a 1 está aqui. O k aqui é maior ou igual a 2. Aqui. Para ser 1 aqui, que é o caso anterior. Vale. Se for 3, vale. Estou supondo que se o k for 2, isso aqui é o caso anterior. Se o k for 3, esse aqui é o caso 2. Mas o que eu vou fazer? Eu vou supor isso, que é exatamente essa aqui, e vou provar que vale para cá. Esta é a hipótese de indução, isso implica isso, e a hipótese, o que eu quero provar é que vale para cá. Esse aqui que eu não sei. Então, eu tenho que provar que, supondo que isso aqui é verdade, isto é verdade. Este é o passo de indução. Este é o passo de indução. Se eu conseguir provar isso, o argumento chamado argumento de indução me garante que vale para qualquer k. Então, esse caso aqui, que é o caso que eu quero fazer, é n igual a k, é aqui que eu faço a regra de Leibniz. Eu escrevo assim. E tomem cuidado, aqui é bom tomar cuidado, novamente o k aqui já é maior ou igual a 2. Porque o caso 1 eu já cuidei. Então agora eu vou provar o caso igual a 2. E esse passo é o caso igual a 1 que eu escrevi aqui. Então vai para 2, para 3, etc. Muito bem. Então eu escrevo assim. Então aqui fica x, se o k for 2, aqui é x vezes x. Que nós já fizemos. Mas agora o k pode ser qualquer. Qualquer número maior ou igual a 2. Muito bem. Então se isso é verdade, regra de Leibniz implica que eu vou usar a regra de Leibniz, que f de linha em x0 é a derivada da primeira vezes a derivada da segunda vezes derivada da primeira vezes a segunda, calcular no x0. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora, então deixa eu escrever assim. E aqui eu vou escrever essa notação, quando eu não tenho f, mas já tenho expressão, eu ainda não substituí. Eu vou derivar, depois eu substituo o valor. Cuidado, não vamos substituir aqui o x0 e derivar, porque isso fica uma constante e a derivada é zero. Esse é um erro comum. É substituir a variável antes de derivar. Primeiro deriva, depois substitui a variável. Então vamos lá. Isso aqui é a regra de Leibniz. Derivada da primeira vezes a segunda, no ponto, mais o valor da primeira vezes a derivada da segunda no ponto. Aqui eu uso a regra de indução. A hipótese de indução. Eu sei derivar isso aqui por hipótese de indução. Essa eu considero como verdadeira. É o caso n-1, k-1. Então eu substituo aqui, então isso aqui é igual, agora sim, hipótese de indução. Isso aqui é igual a, primeiro está lá, fica x0 é k-1, mais x0 vezes. Quanto que dá aquilo lá? Vai dar k-1 menos 1, k-2, k-1 aqui, desculpe, x0 elevado a k-2. Hipótese de indução. Está meio... Deixa eu reescrever aqui só para limpar o quadro, pôr mais para baixo um pouco. Pela hipótese de indução, isso aqui é igual a x0, k-1, mais x0 vezes a derivada daquela ali, que é k-1, x0 elevado a k-2. Tá. Então, eu derivei, esse aqui é... Aqui eu uso a hipótese de indução, que é essa expressão aqui. O resto já veio aqui de cima. Agora, se a gente observar isso aqui,
x0 mais x0 aqui, k menos 2. Então tem x0 aqui, soma 1 aqui. Então fica x0, k menos 1, mais k menos 1, x0 vezes k menos 1. Porque tem 1 mais k menos 2, fica k menos 1. Bom, agora eu tenho esse aqui é o mesmo. 1 mais k menos 1 dá k. Então a demonstração foi feita assim. Provei para n igual a 1. Na verdade é n igual a k igual a 1. Suponho que vale para um valor que é n igual a k menos 1 e provo para o caso seguinte. Então, esta é a hipótese de indução. Eu considero isso verdadeiro. E provo isso. O último passo aqui? Aqui? Esse passo aqui eu só coloquei em evidência que fica 1 mais k menos 1 vezes x0 elevado a k menos 1. Hein? 1 menos 1 é 0. Sobra o k. Essa é a demonstração por indução. A demonstração que tem no livro, que são duas, na verdade, mas as duas são basicamente a mesma, é você trabalhar direto na expressão da derivada. Observe que eu não usei a definição de derivada aqui. A indução, mais a regra de Leibniz, me permitiu evitar, em qualquer momento, aqui o uso da definição de derivada. Eu usei só coisas conhecidas, que eu já sei fazer. O único passo que eu precisei usar a definição, na verdade, foi esse primeiro que nós já tínhamos feito. E aqui eu usei a regra de Leibniz. Mas a indução tomou conta, deu conta, está embutido aqui, na verdade, é claro, a definição. Mas nós não precisamos usar. No caso do binômio de Newton, funciona assim. Então, a segunda demonstração... Hoje é uma aula de demonstrações, né? Binômio de Newton. Eu estou lembrando coisas aqui que vocês viram, que eu acho que binômio de Newton todo mundo ouviu falar, pelo menos. Pode não lembrar mais o que é. E a demonstração por indução, que é um argumento muito utilizado em várias circunstâncias, mas que a maioria de vocês eu acho que não viu. Mas o binômio de Newton, deixa eu lembrar, ele é uma coisa assim. É uma soma A mais B de dois números elevado a N. E ele tem uma expressão. Então, vai ser somatório de 0. E eu me lembro que vai aparecer aqui... que aparecem assim, né? E tem um coeficiente para cada um. Como que é o coeficiente? É a combinação de n, k, k. Vocês lembram disso aqui? Onde a combinação de n, k, k tem essa expressão, n fatorial, dividido por k fatorial, menos n vezes n menos k fatorial. E para não precisar calcular esse negócio, a gente lembra do triângulo de Pascal, que é 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, onde esse cara aqui é sempre 1, o primeiro é 1, 1, 1, depois é 1, a soma desses dois, 1, depois esse, a soma, né, esse e esse, a soma aqui, esse mais esse aqui, termina em 1. E assim por diante. Então, esse aqui vão ser os coeficientes que vão aparecer aqui. Então, no caso em que n é igual a 1, não tem muita graça, é A mais B. Aparece o primeiro e o segundo termo. Quando n é igual a 2, já dá esse aqui, que é A mais duas vezes AB, A ao quadrado mais duas vezes AB,
mais b ao quadrado e depois etc. Certo? Então, vocês lembram disso aqui? Quem nunca viu o binômio de Newton? Levanta a mão. Então, tem gente que nunca viu. Então, eu recomendo que pegue o livro do ginásio, lá do... Não, ginásio não existe mais. Do colégio, que também é colégio. Do colegial, do ensino médio. Em algum lugar tem que ter o binômio de Newton. Em geral, ele vai aparecer quando fala de combinação, arranjo, aquelas coisas lá. Né? Parece essa expressão aqui, n é 1 vezes 2 vezes até n. É a chamada função fatorial. Então, se você escrever isso aí, vai dar, for variando o k, né? E tem, por definição, o zero fatorial é 1, para que você possa pôr k igual a zero nessa forma. Né? Então, esse aí é o chamado binômio de Newton. Como que usa esse negócio? É assim. Essa demonstração aqui, na verdade, porque eu vou usar isso de novo na integração, então... Mas aqui o que eu queria fazer... Então, agora, voltando aqui, para fazer essa demonstração, nós vamos introduzir uma notação usando o binômio de Newton, que é a seguinte, ó. Quando eu escrevo essa expressão para fazer a derivada, a gente escreve assim. Eu mencionei já na aula passada que a gente pode introduzir o acréscimo, que é o ΔX, e chamar de H. Ou seja, se a gente está pensando no limite, o que a gente está pensando é assim, eu tenho o x0 aqui, e quando eu marco esse ponto, isso aqui é o ΔX. Então eu vou chamar essa diferença de H. Posso usar ΔX, mas eu vou chamar de H, é tradicional, para economizar x, em vez de escrever ΔX, escrevo H. Então esse númerozinho aqui é o acréscimo. Ele pode ser à direita ou à esquerda. Desse lado seria um H positivo, desse lado seria o H negativo. Quando o x tende a x0, significa que o H vai para zero. Então, o que eu vou escrever substituindo aqui fica assim, ó. Se você olhar, esse cara aqui é o x0 mais H. Então, eu posso substituir nessa expressão e fica assim. É a mesma coisa que escrever assim. E a gente lê isso assim, né? A gente lê essa expressão aqui assim, f de x0 mais acréscimo, mais a variação que eu estou colocando, menos f de x0, valor no ponto, e divido por h. Então, fazer o limite disso aqui quando x tende a zero, a x0, é a mesma coisa que fazer o h tender a zero. Nós já vimos isso, né? Hoje, aliás. Essas duas expressões são totalmente equivalentes. Se esse limite existir, esse limite existe e o valor é o mesmo, e vice-versa. Esses limites são iguais quando existem. E se não existe, não existiria aqui, não existiria aqui. Então, se a função é diferenciável, eu posso calcular o limite assim ou assim. Posso testar se é diferenciável calculando este limite ou este limite. É exatamente a mesma coisa. Basta pensar nessa substituição. Então, o que eu vou escrever aqui vai ser exatamente, já que a função é x elevado a n, nós vamos usar esta expressão, porque vai ficar x mais h, x0 mais h elevado a n, que é o binômio de Newton. Então, o cálculo agora da derivada, vou usar essa expressão. Então, fica x0 mais h elevado a n, menos x0 elevado a n. Esse é o f de x, né? Nós estamos ainda lá no f de x igual a xn, é a segunda demonstração. Então, se vocês não ficaram convencidos pela demonstração por indução, agora vocês vão ficar convencidos por essa demonstração aqui, que é mais algébrica, é mais direta. Então, eu faço o limite quando o h tende a zero. Aqui está o x0, né, a função de x0 mais o acréscimo. Aqui a função no x0. E agora aqui eu ponho aquele negócio lá. Eu vou escrever explicitamente, só para a gente... Né,
Vamos trocar, porque a ordem não é importante, né? Porque essa coisa é simétrica. Vamos pôr aqui n menos k, que vai começar com x0 elevado a n, só para ficar o polinômio na ordem certa. E aqui k. Tá certo isso? Todo mundo concorda que o que eu fiz aqui? Eu peguei essa expressão do limite, coloquei aqui x0 mais h elevado a n. Então, por exemplo, se n for 2, isso aqui é x0 mais h elevado ao quadrado. Vamos repetir. Vamos fazer isso aqui no caso 2 e 3, só para a gente ver o que é. Então, se puser n igual a 2 aqui nessa expressão, n igual a 1 não tem muita graça, né? Já cancela aqui, etc, e dá 1. Fica h sobre h. Então, se n for igual a 2, essa expressão vai ficar x0 ao quadrado mais 2 vezes x0h mais h ao quadrado menos x0 ao quadrado dividido por h. Esse cara cancela com esse. Eu fico com... Quando o limite aqui eu tenho h indo para zero, mas ele não é zero. Então eu posso cancelar esse h que está em cima e embaixo. Então, como h é diferente de zero, eu vou escrever aqui no limite, né? No cálculo do limite. Isso aqui fica 2x0h. O h cancelou. Fica assim. x0 ao quadrado cancela. O h de cima cancela com o h de baixo. Então cancela este. E esse aqui fica isso. Quando eu fizer o limite disso, quando o h for para zero, dá 2x0. Vamos fazer o caso n igual a 3. Fica x0 ao cubo. É esse aqui, os coeficientes. 3 x0 ao quadrado h. Ó, primeiro é o x0 ao cubo, o coeficiente é 1. O segundo é x0, 2, h1. A soma é sempre 3. Observem que esse expoente aqui, a soma dos expoentes dá sempre n. Então tem que dar aqui, mais 3x0h ao quadrado, mais h ao cubo. Tudo dividido por h, menos o x0 ao cubo. Esse aqui é esse termo, e esse aqui é esse termo. E tudo isso dividido por h. Esse cara cancela com esse h cancela, aqui cancela 1 e aqui cancela 1, sobra 2. Então essa expressão é igual a 3x0 ao quadrado mais 3x0h mais h ao quadrado. Quando h é diferente de zero, que é o que acontece no limite. Quando eu fizer o limite, o que acontece? 0, 0, 3x0 ao quadrado. Que é a derivada do x ao cubo. Nós já fizemos. Então agora, pessoal, é só repetir isso em todos os casos. Então vamos tentar escrever isso explicitamente, usando a expressão do binômio. Então o truque aqui foi só reescrever nessa forma para usar o binômio de Newton. A outra demonstração do livro é a divisão de polinômios como eu fiz anteriormente. Mas eu vou agora tentar fazer o caso geral aqui,
usando o que a gente sabe de álgebra, dessa álgebra aqui. Então, aquela expressão que está lá em cima é essa aqui, né? É o somatório, quando k for de 0 até n. Aqui é o coeficiente do binômio de Newton, para cada k, x elevado a n menos k, h elevado a k, menos, eu vou olhar só o denominador, né? Só o numerador, embaixo é h. Então vamos calcular isso aqui para ver o que, que dá. Menos x0, aqui é x0, aqui é x0, né? Não sei se eu pus. E aqui é x0 elevado a n. Então quando k é igual a 0, n 0 a 0, essa aqui é a expressão com zero fatorial dá 1. O primeiro coeficiente aqui é sempre 1. Então aparece nessa expressão, o primeiro termo é o x0 elevado a n. Mais, aí vem o segundo termo. n, combinação 1 a 1, vamos escrever assim, primeiro. x0 elevado a n menos 1, h, mais n2, x0 elevado a n menos 2, h2. Então, a soma dos coeficientes é sempre n, é sempre constante. Aqui é h elevado a 0, né? Não aparece. Mais, etc. Lá no fim vai aparecer nk menos 1, x elevado a 1, h elevado a k menos 1, n menos 1, desculpe. Porque esse é n menos k, aqui é o... que é n menos 1, desculpe. Então fica x elevado a 1, h elevado a n menos 1. E o último termo dessa soma é de novo 1 vezes h elevado a n, que é esse cara aqui. Se você olhar isso aqui, é o caso 3 disso aqui. Então aqui é 1, depois vem um número aqui, menos x0 elevado a n, que é esse cara aqui. Essa parte é isso. Então, esse cara aqui cancela. Exatamente essa conta aqui. Cancela esse. Sobram esses termos intermediários. Este termo aqui, quem que é esse termo aqui? Esse é o termo que vai sobreviver. Agora eu vou dividir por n, por h. Que eu não tinha dividido. Tá aí. Todos os termos têm pelo menos um h. Aqui é h1, h2 até hn-1. Quando eu simplificar, esse aqui some, esse aqui fica expoente 1, esse último aqui fica expoente n-2. E esse aqui fica n-1. Esse aqui é o último. Então a minha expressão, se vocês compararem esta aqui com esta, ela é exatamente assim. O primeiro termo lá da expressão não tem h. Todos os outros têm h, e o h eu cancelei, esses h's todos foram cancelados com esse de baixo. Então é uma expressão igual àquela ali, ou esta, onde tem um termo que não envolve h e todos os outros envolvem h. Então o que acontece quando h vai para 0? Este sobrevive e esses todos vão para 0. Então na hora que eu fizer o limite, quando h tende a 0 dessa expressão, só vai sobreviver este termo aqui. Então o resultado é, vamos escrever aqui, bem grande. Eu vou reescrever. Então vai ficar e o último fica o limite dessa expressão quando h tende a 0. Mas isso é um polinômio na variável h. Portanto, o limite disso é a soma dos limites. A soma dos limites, todos esses termos aqui, o h vai para 0. Isso aqui é uma constante, isso é uma constante, o h vai para 0, isso vai para 0, para 0, para 0, para 0, todos esses termos vão para 0. Só sobra esse.
Agora eu vou escrever a expressão. A expressão é essa. N fatorial, 1 fatorial, vezes N menos 1 fatorial. Essa é a expressão aqui. x0, N menos 1. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá N. N fatorial é N vezes N menos 1 fatorial. Cancelo o N menos 1. Né? O que eu usei aqui, N, deixa eu escrever a expressão até o fim. O que eu usei aqui é assim, N fatorial sobre 1 fatorial N menos 1 fatorial é igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2, que é N fatorial, dividido por N menos 1 fatorial. E esta, então, é o resultado, a regra do tombo. Então, eu não preciso, na verdade, calcular esse negócio aqui, explicitamente. Eu só preciso calcular este aqui. Que aqueles todos vão para zero, porque o H vai para zero aqui. Então, essa expressão parece muito complicada, mas em cada caso que você colocar o N, ele é um polinômio explícito, onde esses coeficientes são o triângulo de Pascal. E o primeiro sempre cancela, ele aparece aqui e aqui, e ficam os intermediários. Do segundo até o último. E esse cara aqui, só o primeiro é que vai sobreviver, porque eu vou dividir por H. Os outros termos todos mantêm um termo em H. Quando H for para zero, tudo aqui vai para zero, só sobra esse. Então esse aqui é o único sobrevivente. E esses aqui vão todos para zero. Então o resultado é N, x a 0 N menos 1. A nossa fórmula do tombo. Regra do tombo. Mas vejam que a aula de hoje, aparentemente, nós aprendemos muito pouco em termos de cálculo de derivadas. Só a regra de Leibniz e a regra do tombo. Mas tem bastante conceito. Bom, tem o teorema da continuidade, que foi muito importante, nós vamos usar de vez em quando. Mas essas demonstrações, na verdade, tem vários passos que a gente vai usar mais para frente. Então, eu quero calcular, essa é a definição da derivada e essa é a conta usando o binômio de Newton, que é x mais 0 mais h elevado a n. Eu apliquei o binômio de Newton aqui.